Então, hoje vocês vão sair daqui com ferramentas para destravar essa autoestima, vão conseguir expandir mais o autoconhecimento de vocês, que é algo muito importante. E a gente vai bater esse papo aí sobre autoestima para mães. Como eu falei inicialmente, eu não costumo criar conteúdo direcionado para as mães, mas eu fiquei pensando, poxa, é um público que é tão importante, né? Todos nós estamos aqui graças a uma mãe, então como eu posso homenagear elas nesse mês de maio, nesse mês das mães? Então hoje vocês vão sair aqui, o objetivo dessa masterclass é que vocês saiam com mais autoconhecimento, com as ferramentas necessárias para destravar a autoestima, através do meu método, um método que eu uso na DAP, que é Destravando a Autoestima Profissional, que é digamos assim, se fosse definir numa outra sigla, seria CCP, né? O cadeado, a chave e o posicionamento. Foram esses passos que fizeram com que muitas mulheres que passaram pela DAP conseguissem se destravar, conseguissem avançar profissionalmente e pessoalmente, né? Tem um Lara aqui que melhor do que eu falar, ela trazer a experiência dela, minha aluna na DAP também. Eu acho que vai ser interessante ela trazer um pouquinho da vivência dela para vocês sentirem o que está por vir nessa aula de hoje. E aí, Lara, você topa vir aqui falar um pouquinho? Claro, eu estava lembrando que já fez um ano, né, de mentoria. A gente começou em 6 de maio, hoje já é 16, então já tinha 10 dias já na DAP começando. E o que acontece, né, o meu antes da DAP eu trabalhava numa agência e apesar de estar recebendo um bom salário para alguém que estava começando do zero, eu acabava que eu não tinha tempo. Então, mesmo que eu chegasse antes ou que eu tivesse um horário certo, apesar de não ser um emprego de CLT direto, mas tinha muito a ver com o CLT, então é algo diferente do que eu faço hoje, mas o que acontece? Nesse trabalho, eu não conseguia ter tempo com meu filho, com a minha família, nem comigo mesmo. E hoje, na DAP, eu tenho essa liberdade de tempo, liberdade geográfica, então às vezes eu preciso sair para resolver alguma coisa, ou então simplesmente meu filho está querendo fazer alguma coisa, e eu me permito isso. Hoje eu tenho esse poder de escolha, né, que é o que você sempre fala com a gente, e ter esse poder de escolha para mim é muito valioso. Porque às vezes ele só quer ir no pula-pula, pular. E para mim tudo bem ir, porque eu tenho esse tempo, eu tenho essa liberdade hoje para fazer isso. Às vezes eu estou na casa de alguma amiga e se precisar resolver alguma coisa do trabalho, eu também consigo, já que eu tenho essa liberdade geográfica também. Então, para mim tem sido bastante interessante ver esse antes e depois, viver ele mais do que ver. Então, até mesmo quanto a questão da remuneração, antes eu recebia um salário e agora o salário que eu recebo, no caso, trabalhando para mim, ter visto esse salário dobrar, eu não imaginava que era capaz disso, e aí a Flávia, desde o começo, acreditando no meu potencial. E, então, é mais do que destravando o profissional, eu sempre digo a ela, vai muito além disso, a gente aprende muito mais que isso. Então, a mentoria tem sido e continuará sendo valiosa para mim, eu tenho certeza, não somente no quesito profissional, mas também na minha vida pessoal. Afinal, como eu falei, hoje em dia eu tenho mais tempo com meu filho, tenho mais tempo com minha família e mais tempo para mim também e consigo trabalhar e ser bem remunerada por isso, sabendo também e aprendendo a reconhecer o meu trabalho. Que linda! E você se sente mais confiante? A sua autoestima ela está mais fortalecida, profissional e pessoal? Com certeza. Como eu estava falando com o pessoal nos meus stories um dia desses, se você pegar o meu story de um ano atrás e o de agora, a gente vai perceber que com a prática e também com os direcionamentos certos que vieram da DAP, das aulas e até mesmo dos encontros que eu tive contigo, esses direcionamentos foram essenciais para eu poder alcançar essa confiança que eu tenho hoje, tanto para o meu trabalho quanto para a minha vida pessoal também. Linda, muito obrigada pelo seu depoimento. Acho que deu para aquecer aqui para vocês sentirem o que é que esse método é capaz de fazer. Como eu falei, expliquei, né? É um processo. Primeiro a gente precisa descobrir qual é o cadeado que está travando. Depois disso, eu entrego uma chave para vocês, e a partir disso vocês conseguem se posicionar com mais autoestima, com mais autenticidade, com mais confiança. Mas é aquilo que eu falei desde o início, essa masterclass, ela não é só para aquela mãe que trabalha,
também para a mãe que no momento não está trabalhando ou que escolheu não trabalhar remuneradamente, né? Porque a mãe, eu acho que é a pessoa que mais trabalha, porque é 24 horas trabalhando em todas as áreas possíveis. Né? Mãe é cozinheira, é psicóloga, é enfermeira, é tudo. Né? Para cuidar de um filho, elas desenvolvem muitas habilidades. E é vendo isso, eu admiro tanto essas pessoas que eu pensei em poder contribuir para que elas lembrem um pouquinho também quais são os outros papéis que elas estão executando na vida. Né? Como psicóloga e mentora, muitas vezes eu encontro mães que desconhecem a sua força, que estão fragilizadas, que se sentem inseguras. Muitas falam que a maternidade traz essa coragem, essa força, mas ao mesmo tempo traz muito medo e muita culpa. É uma fala comum das mães, isso de que a culpa é algo presente. Elas sempre acham que poderiam ter feito melhor, que poderiam estar fazendo mais. Só que será que elas estão também pensando se estão fazendo mais para elas? Se elas estão olhando para elas? Né? E muitas vezes essas mães também acabam esquecendo de outros papéis para além da maternidade, que é um papel lindo e, como eu falei no início, é fundamental para que tudo aconteça. É a partir de uma mãe que vem uma, uma nova profissional referência, que vem uma nova mulher, ou que venha um homem melhor também. Então, a partir dessa mãe, tudo acontece. A mãe é um terreno fértil, né? E dali brota muitas coisas bonitas. Mas a intenção dessa masterclass aqui é que a gente olhe para a autoestima, para a autocompaixão e para o gerenciamento de tempo. Então, aos pouquinhos, a gente vai falando de cada tópico de uma forma breve, não vamos estender muito. Cada um de vocês tem outras atividades, querem descansar também. Então, vamos aí entender logo o que é autoestima. Eu gosto já de iniciar com a teoria para que a gente tenha um embasamento. É importante que você saiba o que é autoestima e que você saiba através da minha fala, da fala de uma profissional da área da saúde mental. Porque se a gente for olhar e o que está todo mundo falando de autoestima, é muito comum que as pessoas associem a autoestima a algo fútil ou a algo só voltado para a beleza, para a estética. E não, a autoestima ela é muito mais profunda. Ela está bem mais relacionada ao sentimento de autoeficácia, ao quanto você se sente útil, o quanto você se sente produtiva, reconhecida, do que necessariamente relacionado à sua estética. E aí eu sempre trago aqui as 4 bases, né? Que é a autoimagem, sim, o que você vê no espelho importa e impacta. O autoconceito, que é como você se apresenta, como você se entende, é aquilo quando você vai se descrever, né? Ah, eu sou uma pessoa carinhosa, sou uma pessoa produtiva, sou uma pessoa competitiva, esse é o autoconceito. A autoeficácia, que é o senso de competência que você tem. Então, se você consegue realizar uma atividade, se você acredita que é capaz de aprender uma coisa nova, de tentar, isso também é autoestima. E o autorreforço, que é tão importante para a manutenção dessa autoestima, por isso preparei um tópico especialmente para ele. Então, mais para frente a gente vai ver aí exclusivamente o autorreforço. Mas como é que essa autoestima ela é construída? Eu sempre trago, eu gosto de trazer imagens, né, exemplos. E aí, quando eu fiquei pensando como eu posso representar essa construção da autoestima, eu pensei num balde. Esse balde a gente recebe ali quando nasce. E ele vai sendo preenchido. Né? Na infância, esse balde ele é preenchido pelo reconhecimento do outro. É o olhar do outro que vai enchendo ali o nosso baldinho da autoestima. E para esse bebê, essa criança, o olhar mais importante é o dos cuidadores. Então, se o pai, a mãe, o cuidador chega e fala: você é linda, você é especial, você é inteligente, essa criança vai se reconhecendo a partir dessa fala e vai acreditando. Não tem uma criança que acha que o pai, a mãe está mentindo. Ele vai acreditando. Então, o que você ouviu na sua primeira infância? Quando você era ali criancinha, você sente que foi reforçada?
Ou aconteceu algo diferente? Você escutava muito que você era distraída, bagunceira, você não consegue fazer isso, ai que menina arteira, essa menina dá trabalho. Se você ouviu isso, provavelmente o seu balde ele foi sendo cheio ali com essas palavras. Porque naquela época você ainda não tinha essa condição de questionar, de discordar do que o adulto estava dizendo. Porque a criança, ela se enxerga através do olhar do outro. Ela ainda não tem esse senso de autoimagem muito bem formado. Né? O bebezinho ali, ele começa a mudar isso quando já está maiorzinho ali, uns 2 anos, 3 anos, se olha no espelho, consegue diferenciar, né? Olha, esse aqui é meu nariz, esse aqui é minha boca. Mas antes disso, tudo que ele vai ouvindo vai sendo internalizado, esse balde aí. E aí vem a adolescência. Na adolescência, você vai criar sua própria referência, mas ao mesmo tempo você vai buscar essa referência em outro adolescente. É a fase da rebeldia, como dizem por aí, né? Ai, que menina rebelde. Só quer saber das amigas. Não escuta mais a mãe, só tá escutando os amigos. E não é bem assim. Todos nós passamos por essa fase. E, na verdade, o que a gente queria nessa época era pertencer. Pertencer a um grupo, pertencer a colegas, amigas, sentir que faz parte de algo. Porque era ali que a gente ia buscar a nossa referência, a nossa identidade. Então é muito comum ver adolescentes que se a amiga pinta o cabelo, quer fazer uma mecha também, quer pintar. Ah, ela tá usando tal brinco, também quero usar. Porque é essa construção da identidade. Então, se nessa fase você acabou sofrendo bullying, se nessa fase você acabou ouvindo que você não fazia parte daquele grupo, nenhum grupo quis te aceitar, provavelmente também esse balde ele foi sendo cheio ali com informações negativas sobre você. E aí vai chegando a fase adulta. E o que acontece na fase adulta? Você joga fora tudo que você tem nesse balde até o momento? Não. Continua ali. Você é o conjunto de tudo que foi, de tudo que é e de tudo que será. Na fase adulta, a gente busca muito também o futuro, né? Então, eu vou fazer isso aqui porque lá na frente eu quero, enfim, estou fazendo atividade física porque lá na frente eu quero ter um envelhecimento mais saudável. Eu estou comprando isso aqui porque lá na frente eu quero ter outras rendas. Então, a gente acaba construindo na nossa nosso presente um pouquinho do nosso futuro também. E aí, se você é um conjunto de tudo que foi, e é, e será, o que tem no seu balde até o momento, vai impactar na sua vida. A diferença é que agora você tem a oportunidade de filtrar isso que está no seu balde. Parar um pouco e olhar como eu me enxergo. Foi construído em que fase da minha vida? Isso aqui que eu acho sobre mim, será que ainda é assim? Ou será que eu preciso atualizar a minha versão? Porque talvez você escutou na infância que era muito distraída e foi crescendo acreditando nisso e usando, inclusive, isso para justificar muitas coisas. Não é que eu sou distraída mesmo. E talvez isso tenha impedido você de tentar coisas novas, de se arriscar, por acreditar tanto nessa primeira mensagem que você recebeu. E aí, se isso acontece, você está reforçando algo do passado. Hoje você tem a chance, a oportunidade de questionar isso. Você tem a oportunidade de escrever a sua história, de se perceber. Será que eu ainda sou o que disseram de mim? Ou será que em algum momento eu realmente fui? Ou era só uma percepção do outro? E eu quero convidar vocês a, ouvindo isso aqui, irem questionando tudo que vocês sabem sobre si. Quem realmente é você? De tudo o que você ouviu, o que você fez com o que fizeram de você. E pode até ser as coisas boas também, né? Poxa, sempre falaram que eu sou muito boa nisso aqui. Sabe o que acontece com o elogio? Às vezes, quando ele se torna esse rótulo, ele pode escrever a nossa sina também. Não, porque sempre falaram que eu sou, por exemplo, né, eu escuto bem, então eu tenho que ser psicóloga, porque todo mundo diz que eu sou uma ótima psicóloga, então eu vou lá e faço psicologia. Mas você não quer fazer aquilo.
Só que talvez você também não se dê a oportunidade por acreditar que essa é a forma certa, é o caminho certo. Então, estou trazendo aqui o lado bom e o lado ruim dessa construção. E muitas vezes o que chega até a mim, né, na terapia, na mentoria, é o balde antes do filtro. De tanto ouvir isso, muitas pessoas acabam se tornando aquilo e não tentam atualizar a imagem delas. Isso é complicado. Mas sabe o que acontece também? É que quando vocês se tornaram mães, esse balde, ele também não esvaziou. Ele encheu ainda mais. E tem uma coisa na maternidade que parece que ela se torna pública, né? Todo mundo quer opinar, todo mundo quer dizer o que é certo e errado, todo mundo quer julgar a forma como você está maternando. Desde a gravidez até o primeiro ano do bebê, arrisco dizer que eternamente. A mãe, ela está sempre ouvindo uma dica amiga, um palpite, e isso também vai para o balde. Nossa, seu filho, quando crescer, vai ter vergonha de você. Nossa, ele vai estar. Vai para um caminho diferente do que você quer, porque isso aqui que você está fazendo está mimando muito ele. Você está fazendo. Isso acaba indo para o balde também. Se você não fez o filtro antes, né, não passou aquela água ali pelo filtro, a chance de você ir absorvendo é maior. Quem não sabe o que quer, o que deseja, quem é, abre espaço para ser apresentado pelo outro. É por isso que o autoconhecimento é tão importante. Se eu não souber que eu sou uma boa profissional, por exemplo, eu deixo esse espaço em branco para que alguém diga se eu sou boa ou se eu não sou. E quem é esse alguém? O que ele conhece de mim? Que informação ele tem sobre mim? Ninguém te conhece melhor do que você mesmo. A pessoa que está ali 24 horas com você, que é você. Então esse balde ele vai enchendo, e muitas vezes a mãe ela começa a se culpar e a se cobrar por causa disso. E aí a gente vai para o auto-reforço, que é ali onde eu disse que eu separei especialmente para esse pilar da autoestima. Né? Aos poucos você foi construindo a sua autoestima, a infância, a adolescência, a vida adulta, de tudo que você ouviu. E aí, de repente, você se torna mãe e tudo aquilo aumenta ainda mais. Você começa a ouvir as críticas, os elogios, os palpites, tudo enchendo seu balde. Isso pode sim afetar a forma como você se enxerga. Isso pode te afastar de quem você realmente é. Ouvindo tantas opiniões, às vezes você pode esquecer qual é a verdade, qual é a raiz daquilo ali. Se eu tirar os excessos aqui, o que fica? Qual é a essência? E essa essência, ela precisa ser reforçada. Aquilo que a gente repete se torna uma verdade. Então, o que é autorreforço? Vocês lembram, né? Aquele pilar da autoestima que eu disse que é tão importante para a manutenção. Diz respeito à medida como você se gratifica, se premia. Quando foi a última vez que você se parabenizou por ter feito algo? Quando foi a última vez que você comemorou algo que deu certo? É a habilidade de reconhecer os seus avanços, porque eles existem. Ninguém perde sempre, ninguém erra sempre. A gente sempre vai ganhar alguma coisa, vai acertar, vai fazer uma coisa boa. Acredito que todas aqui, essa semana, têm motivos para comemorar. Só que às vezes a gente fica esperando um motivo grande, né? Ah, eu vou comemorar quando eu for promovida, eu vou comemorar quando eu ganhar aquilo. Não é por aí. A comemoração, ela precisa ser diária. Nossa, que legal, hoje eu consegui dar conta de todas as minhas tarefas de casa. Nossa, que legal, hoje eu consegui separar meia horinha para descansar. Nossa, que legal, eu consegui estar presente aqui na Masterclass. Vocês percebem? Algo que parece pequeno, que parece simples, corriqueiro, mas que a gente precisa reforçar. Reforçar suas vitórias, o seu esforço, saber validar. E isso pode ser demonstrado tanto com elogios a você mesmo, quanto com recompensa, que pode ser uma recompensa material ou uma recompensa emocional. Você pode se dar um presente, comprar alguma coisa, ou se presentear assistindo um filme, descansando, lendo o seu livro favorito.
Ai, mas mãe não tem tempo para isso. E é aí que a gente se engana. A mãe, ela é um espelho para o filho. Você reflete. Então, o seu filho, ele é um reflexo de quem você é. Será que você quer que o seu filho se sobrecarregue, que o seu filho não tenha tempo para ele, que ele esteja sempre cansado? Qual é a qualidade de tempo que você dedica a ele se você estiver cansada? Se você estiver exausta? Qual a qualidade de tempo que você vai dedicar nessa relação entre vocês se você não tiver 100% ou 90%? É por isso que tem aquela teoria, né, da máscara de oxigênio no avião. Você precisa se cuidar primeiro para ser uma boa cuidadora para o outro. O fato de você não conseguir se parabenizar pelas suas conquistas pode estar relacionado a pensamentos que você tem, por exemplo, eu não mereço. Ou, nem foi tão grande coisa assim. Não fiz mais do que minha obrigação. Eu não posso me elogiar, porque se eu me elogiar, estarei sendo egocêntrica, metida, e isso não é bom. E não é por aí. O autorreforço é uma forma de você cuidar da sua autoestima, de você. Então, se você não se reforçar, a sua bateria vai, caindo. A florzinha, ela vai murchando. É preciso que exista esse reforço. E aí eu vou trazer uma atividade, uma sugestão de atividade aqui para vocês, né? Para você começar a se elogiar, primeiro você precisa ter consciência do seu diálogo interno. O que você tem dito a você? Quando foi a última vez que você, como eu falei, se parabenizou, que você ficou feliz por algo que fez? Ou minimamente fez um yes, consegui. Ai, que alívio, terminei, sabe? E aí você pode descobrir que você não se diz nada. Ou seja, o sucesso, a vitória passou despercebida. Ou que você se castiga pensando, não foi suficiente, não fiz mais do que minha obrigação, eu deveria ter feito melhor. Então, para ter consciência disso, você precisa olhar para isso. E para olhar para isso, você vai precisar anotar. Então, eu deixo como sugestão que vocês anotem durante 2 semanas um comportamento que você tem e que é passivo de autoelogio. É uma coisa que você fez que fala, poxa, que legal isso aqui, eu deveria ter me elogiado, ou que bom que eu me elogiei. E do lado você escreve o que você disse para você naquele momento, né? Por exemplo, quando terminar a masterclass aqui hoje, o que você vai se dizer? Você vai se parabenizar? Você vai deixar para lá? Quando você começar a colocar em prática os insights que você teve aqui, o que você vai se dizer? Então, essa é uma sugestão de atividade prévia. Anota o seu diálogo interno, né, as coisas que você está dizendo a você. Anota aquilo que você, um comportamento que você teve, uma vitória que você teve. O que você se disse? Bota ali do lado. Como é que você comemorou isso aqui? Isso vai ajudar você a expandir o seu autoconhecimento. E aí, dito isso, a gente vai para um outro tópico, que é o de gerenciamento de tempo. Porque a gente só consegue ter uma qualidade de tempo se a gente organizar ele. Todo mundo tem 24 horas. Ok, mas nem todo mundo desfruta dessas 24 horas da mesma forma. Porque nem todo mundo pode fazer isso. E não tem como a gente se comparar, a gente olhar para o lado e falar, poxa, fulano consegue fazer tudo isso e eu não consigo. Poxa, eu tô aqui, eu só tenho um filho e tô descabelada aqui, sem conseguir fazer nada. Fulano tem 4 filhos, uma casa arrumada, trabalha fora, tá sempre com a unha feita, cabelo bonito. Mas qual é a realidade de cada um? Será que a gente está vendo realmente os bastidores do outro? Não, ninguém conhece os bastidores de ninguém. Então, na sua realidade, dentro do que você consegue fazer, como você organiza o seu tempo? Você tem ali 24 horas. Mas dessas 24 horas, quanto tempo você tem dedicado a você? Quanto tempo você dedica aos seus filhos? Quanto tempo você dedica à sua área pessoal, de amizade, de relacionamentos? Quanto tempo você tem dedicado à sua área profissional?
Se você não trabalha fora, o que você faz dentro de casa? Né? Gerenciar uma casa também é trabalho. Como você tem gerenciado ela? E será que esse desejo, né, essas habilidades, às vezes adormecida aí, não pode se tornar também uma fonte de renda? Você já parou para pensar o poder que você tem através das suas habilidades? Muitas vezes, como eu falei, eu sou mentora de empreendedoras. Então, muitas vezes, chega uma mulher para mim falando: Ah, eu nem sei como é que eu vou empreender, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não sei fazer nada, eu tenho vergonha de aparecer. E aí eu sempre aplico uma linha do tempo com ela, e nessa linha do tempo a gente vai investigando o que ela era boa fazendo, né? Quais eram as habilidades dela antes, o que ela usou para conseguir tal coisa. Isso é até uma vivência que eu faço dentro da DAP, que geralmente emociona as pessoas. Quando você para e pensa, poxa, o que eu conquistei? Ah, eu consegui passar de ano. Qual habilidade você precisou usar para passar de ano? Disciplina, né, inteligência, comprometimento. E será que tudo isso ficou lá para trás? Será que hoje você não continua sendo essa pessoa disciplinada, inteligente, comprometida? As nossas habilidades, elas não desaparecem. Elas podem ficar adormecidas, assim como o músculo, se a gente for pensar. Se você não treinar o seu músculo, ele vai ficar ali murchando, né? Vai ficar adormecido. Mas na hora que você voltar a treinar, ele vai voltar a se expandir. A mesma coisa acontece com as suas habilidades. Todas as habilidades que você já teve na sua vida, elas continuam aí. Ah, eu não sei como é que eu deixei de ser aquela criança que eu era, porque eu era tão criativa, eu era tão boa desenhista. Não, você não deixou de ser. Só que de alguma forma, você parou de reforçar essa habilidade e ela adormeceu. Mas ela está aí. E o que que você pode fazer com isso que está aí? Eu sempre convido mulheres a pensarem no que pode proporcionar essa liberdade para elas, porque eu acredito muito que uma mulher livre transforma o mundo. Eu acredito muito no nosso poder, porque é através de nós que nasce uma nova vida, que nasce uma nova geração, novas pessoas para mudar esse mundo. Então é preciso que a gente se sinta livre. E essa liberdade, né, como a Lara falou do poder, eu costumo chamar as minhas mentorandas de poderosas. Não significa se desprender ou viver viajando, essa liberdade de você poder escolher. Escolher ficar, escolher ir, escolher comprar, escolher vender. É uma escolha. Quando você acorda pela manhã e pode escolher o que você vai fazer no seu dia, isso é um poder. Mas esse poder que já existe aí dentro de você pode estar adormecido pelo balde de tudo aquilo que você ouviu, pode estar adormecido pelos medos, pode estar adormecida pela sobrecarga. Uma mulher cansada, ela não consegue ser criativa. Ela não tem espaço para pensar. Como você vai sonhar se você nem dorme? Como você vai pensar em possibilidades se você olha para os lados e não enxerga um caminho? É por isso que muitas vezes a gente precisa se distanciar da situação para enxergar ela completa. E tenha certeza que uma mulher poderosa inspira os filhos. Algumas mães têm medo de se priorizar e depois ser vista como, não tá, enfim, é ingrata. Ah, essa mãe não me dá atenção, é uma mãe que não liga para mim. E não é por aí. É aquilo que eu falei. Uma mãe poderosa inspira outras pessoas a serem poderosas. Então, também quero convidar vocês, essa masterclass não é nada mais do que um convite para investigar qual é o seu poder aí dentro. Qual é a habilidade que você tem que pode transformar o mundo, mesmo que esse mundo seja a sua casa, o seu bairro, a sua rede de amigos. Ainda assim, é um grande mundo. Se essa aula, veja bem quantas pessoas tem aqui nessa sala, se eu conseguir tocar vocês e vocês tocarem outras pessoas, eu já transformei o mundo, eu fiz a minha parte para transformar o mundo. E o mesmo vocês podem fazer. Mas só é possível fazer isso se você tiver cuidada, se você tiver
descansada. E o descanso nem sempre significa dormir, nem sempre significa não fazer nada. Pelo contrário, um descanso saudável é um descanso ativo. É quando você está assistindo, quando você está indo na praia, quando você está jogando. Esse descanso ativo, ele também é saudável. E aí, quando você parar para fazer essa retrospectiva, né? Assistir essa aula aqui novamente. O que eu ouvi na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta? Tá. Disso aqui que eu ouvi, quanto que eu acredito? Ok. Concordo com isso? Não concordo? Certo. Depois disso, como eu estou fazendo para reforçar as minhas características, as minhas conquistas, aquilo que eu acredito? Quem você quer ser? Você quer ser uma pessoa atenta? Você quer ser uma pessoa criativa? Reforça isso em você. Porque se você ficar só se punindo, né? Vocês são mães. Quando você ensina ou ensinou a atividade para o seu filho, a sua filha, se você ficar toda hora apontando um erro dele, você acha que isso vai incentivar o seu filho? Não vai. Vai fazer ele querer parar de estudar, falar, eu só erro, eu não sou bom em nada, deixa isso para lá. Mas se ele acertar uma coisa, você, nossa, parabéns, que legal isso. Com certeza, a chance dele se interessar ainda mais é maior. E a mesma coisa acontece com a gente. Nós, adultos, a gente também quer ser reforçado. Só que esse reforço ele precisa partir primeiro de nós. Você precisa se reforçar. Você precisa estar ali diariamente exaltando as suas qualidades. Para você. Depois você consegue fazer isso com mais facilidade para o outro também. Mas começa isso com você. Feito isso, para e olha para o seu tempo. Como você está gerenciando o seu tempo? De que forma você está usando essas 24 horas que você tem? Dá para dividir um pouquinho para todo mundo? Se não todos os dias, quais são os dias que você dedica a você? Que você dedica ao seu futuro? E aí, pensando em futuro, o que você está fazendo profissionalmente hoje? O que você gostaria de estar fazendo? Se você olha para o lado e não vê nenhuma porta aberta, qual porta você pode abrir para você? Com as habilidades que você tem. Será que não tem nada hoje que você consiga fazer e depois você possa divulgar e começa a vender isso? Não tem nenhum conhecimento que você possa tornar ele em renda? Monetizar um conhecimento? Monetizar uma habilidade? Às vezes você cozinha muito bem, às vezes você faz um crochê. Isso é uma habilidade que dá para ser monetizada. Mas o quanto você acredita nisso? Quanto você acredita que alguém ia se interessar por isso que você sabe, por isso que você faz? Aqui é um lugar de provocações também. Então, se reforçou, olhou para suas habilidades, olhou para a forma como você está gerenciando o seu tempo. Eu quero também que a próxima vez que vocês pararem na frente de um espelho, vocês se olhem e exaltem o poder de vocês. Bem naquela pose assim de Mulher Maravilha. Olha e fala assim: você é poderosa. Você pode. Pode fazer o que você quiser dentro das suas possibilidades, das suas condições, do que é permitido em lei também. Nada ilícito, por favor. Mas você pode, nós podemos. A mulher tem uma força que é só dela. E a mãe, ela tem essa força em dobro. Porque cada vez que a mãe olha para o filho, a força dela renova. Eu tenho certeza que vocês se sentem invencíveis pelas filhas de vocês, pelo filho de vocês. Vocês sentem que podem fazer qualquer coisa. Se ele estiver em perigo, se ele te pedir, não importa a hora. O filho chega e fala: ai, mãe, faz isso aqui para mim. Acredito que vocês não conseguem negar, não. Mas esse poder, ele também pode ser revertido para vocês. O quanto você tem negado pedidos a você mesmo. O quanto você tem negligenciado as suas necessidades. Espero que depois dessa aula, não mais. E principalmente depois do que eu tenho para oferecer para vocês. Porque, é claro, eu falei no início, eu sou psicóloga e eu sou mentora de empreendedores.
E eu tenho uma consultoria chamada Profissional em Ação, que nesse mês vai estar com R$ 300 de desconto para vocês. Mães que querem empreender, mães que querem destravar profissionalmente, seja no CLT, seja em qualquer outra área, mães que querem descobrir a sua potência e investir nisso. Durante 30 dias eu vou estar acompanhando vocês. Durante 30 dias eu estarei auxiliando no que vocês precisarem para destravar essa autoestima profissional e se tornarem poderosas também nessa liberdade financeira, nessa liberdade de autoestima, de ter tempo para passar com a família, de ter tempo para realizar os sonhos. Porque realizar sonho também é saúde. Então, quero deixar aqui em aberto para vocês, quem vai assistir essa aula que está sendo gravada também. Neste mês de maio, como presente para as mães, a consultoria profissional em ação estará custando apenas R$ 250. Isso são R$ 300 de desconto. Apenas nesse mês de maio, para as mães que querem avançar, destravar e redescobrir o poder que elas já têm. Ok? Para quem vai assistir a gravação, qualquer dúvida, coloca aqui abaixo. Para as maravilhosas que estão aqui, a gente vai começar o papo agora, quando eu finalizar essa gravação.